só ponto final. Ele só teria uma maneira de lutar, né? E, geralmente ele surpreende muitos adversários, porque ele pode, se você lutador, ele muda muito a estratégia dele. Às vezes o cara é bom em pé, ele troca um pouco e derruba. Às vezes o cara é muito bom de chão, ele fica em pé. Ele vai mudando de acordo com o oponente. No Anderson, ele não teria muito como mudar, ele não teria um plano B durante o combate. O combate dele se definiria no chão, ali no ground and pound. E o jiu-jitsu dele se equiparam, né? Os jiu-jitsu dos dois se equiparam. Os dois são faixa preta, os dois têm conhecimento técnico de solo, o Anderson tem uma boa guarda, o St-Pierre joga bem por cima, tal. Então eles se equiparam na luta do solo. Só que quem faz luta de chão sabe o seguinte, que o cara que é bom de chão e é grande, tem pernas longas, dificulta muito o trabalho do cara menor, né? Ele se aproximar e conseguir posições de domínio, tal, é muito difícil, ainda mais sem kimono. De kimono você até consegue buscar algumas posições de domínio, você sendo menor, tal, segurar o kimono, travar, né? Isso é uma questão técnica muito específica. Quem faz jiu-jitsu sabe o que eu estou falando, vai visualizar o que eu estou falando. Quem não conhece, é só entender o seguinte, que sem kimono, né, escorregando como eles estão, suado, você empurrar, você manter, você estabilizar uma posição no chão é muito difícil, porque o cara está suado, o cara escorrega, o cara gira, trabalha o quadril para um lado, o quadril para o outro, bota o pé na virilha, né, levanta, cria espaço, usa a tela para levantar. Então, com essas nuances técnicas do combate, com essas movimentações que o MMA nos aplica, eu acho difícil uma luta para o St-Pierre. Eu acho que é uma luta em que o St-Pierre está em desvantagem nesse combate. E sempre que há uma desvantagem num combate muito grande, eu não acho que seja uma luta legal. Eu acho que seria mais interessante o Anderson lutar, por exemplo, com o John Jones. Eu acho que seria uma luta melhor, porque o Anderson é um cara pesado, que desce de categoria, ia equiparar mais ou menos o tamanho, ia ser uma luta plasticamente mais bonita, mais movimentada, uma luta com vários posicionamentos plásticos, né? Eu acho que seria uma luta mais bonita e mais vendável. Mas eu entendo que essa dúvida, né, do St-Pierre lutando com o Anderson St-Pierre, existe na mente de muitos fãs. E por isso que essa luta vai acontecer. É uma luta que eu acho que o Anderson é o favorito, eu acho que ele tem tudo para vencer o combate, mas MMA é tão fascinante por ser imprevisível. O St-Pierre pode realmente conseguir aplicar ali uma tática exemplar e conseguir realmente neutralizar o Anderson. Pode acontecer. Eu acho que 5 rounds ele conseguir fazer isso, eu acho difícil. Se levar uma joelhada, uma cotovelada, eu acho difícil. Você lutar 25 minutos com um cara como o Anderson Silva, com o talento dele, com a versatilidade dele, você sendo mais leve, menor, sem levar uma joelhada, uma cotovelada, um chute, um soco forte, eu acho difícil. Você conseguir fazer 25 minutos exemplares, sem errar nada, não se deixando golpear em um momento. Eu acho muito, muito difícil. Por isso eu acho uma luta em que não me cria expectativa. Porém, eu sei que muitos fãs querem ver. E verão, porque já está todos os indícios dizendo que essa luta irá acontecer caso o CPR vença o Carlos Conde. Tá certo. Falando um pouco sobre isso também, primeiro eu queria te perguntar o que você achou dessas mudanças que aconteceu no UFC Rio. Infelizmente nós tivemos o José Aldo se machucando, nós tivemos também outros lutadores também se machucando no card, como o Alan Belcher, o próprio Quinton Rampage Jackson. Até que ponto você se chegou nesse ponto de se frustrar por não ver uma grande luta entre o José Aldo e o Frank Edgar acontecer? Ao mesmo tempo nós vemos o Anderson Silva e o próprio Rodrigo Minotauro entrando no card. Como você vê tudo isso? E já entrando até numa discussão um pouco mais profunda, como você vê essa quantidade de lesões acontecendo, vários e vários eventos tendo que ser trocados, o UFC tendo que correr contra o tempo para poder dar conta de tudo isso? Realmente é uma questão muito complexa, mas vou te falar, em relação ao UFC Rio, eu tava muito, eu vou te falar, para mim uma luta do século, na verdade, ela seria José Aldo contra Frank Edgar, tá? Eu acho que seria uma luta assim sensacional, tá? Para qualquer fã do esporte, o fã hardcore, né? O fã que tá sempre ali
acompanhando, o fã esporádico que vê um evento ou outro. Para qualquer fã do esporte, eu acho que essa luta vai ser sensacional, porque os dois são excelentes lutadores e iam se entregar no combate. Eu acho que seria muito bom. Agora, lesões acontecem, a gente sabe disso. Na casa do Zé Aldo, foi até, a gente pode falar, um erro dele, né? Uma imprudência dele, das motos. Né? Mas o Zé Aldo sempre andou de moto. Mas moto sempre um dia ela vence, né? Moto foi feita para cair, né? Ela fisicamente foi feita para cair. Tem 2 horas, ela não consegue ficar em pé. Nem carro você para 4 horas se ela é estabilizada. Moto foi feita para cair. Brincadeiras à parte, entendeu? É um perigo andar de moto, né? Se você não é lutador, se você tem uma vida normal, aí tudo bem. Mas se você é um atleta, você não pode andar de moto. Atleta não pode andar de moto. Se você sabe que contratos de jogadores de futebol, de beisebol, de outros esportes, está lá uma cláusula que ele não pode praticar esporte, de nenhum tipo de esporte extremo, né? Ele não pode ter moto. Geralmente tem essa cláusula em todos os contratos com grandes clubes. E MMA é a mesma coisa, o cara não pode andar de moto, cara. Não pode andar de moto. Porque moto é perigoso e você pode se machucar. Então acontece, ele caiu de moto, se machucou e descolocou o card. Teve essa frustração natural, as pessoas queriam ver esse combate, um combate excepcional, infelizmente não desceu. Mas eu acho que no final, por ter um plantel de excelentes lutadores, contratados, eu acho que o UFC acabou fez um golaço, colocando o Minotauro, que é um ídolo nacional, o Minotauro é uma lenda do esporte, e colocando o Anderson Silva, que é o maior ícone do MMA no mundo. Então eu acho que no final das contas, o evento acabou se equiparando. Eu acho que pro fã hardcore não, e queria ver a luta do Zé Aldo contra o Frank Edgar. Mas pro fã do esporte, que gosta do MMA, que gosta do evento UFC, que é um show, tal, entretenimento, aquela coisa toda, gosta de estar presente no UFC, sempre vai nos eventos realizados no Brasil, em especial Rio de Janeiro, que vive um momento excepcional, a cidade do Rio de Janeiro, com tantos eventos aqui, sede da Olimpíada. Então o Rio de Janeiro vive um momento muito especial. A segurança no Rio de Janeiro, pelo menos aqui nas região sul, tá ótima. O Rio de Janeiro vive um momento muito especial, muitos turistas. Então, quer dizer, tem todo um aparato aqui que faz com que as pessoas queiram ir ao evento. E com essas 2 lutas, a vontade só aumenta, porque o José Aldo é muito famoso para os fãs, os fãs que são fãs do esporte mesmo. Para aqueles que não são tão fãs, que gostam, ele não é tão famoso quanto o Anderson e quanto o Minotauro né? Quanto os dois são muito famosos no Brasil, muito famosos, no Rio de Janeiro, no Brasil, muito famosos. Estão sempre em programas de grande audiência, são caras mais midiáticos do que José Aldo. Então, para esse fã, até foi um atrativo maior. Entendeu? Creio eu. Agora, sempre fica aquela coisa, né? Você queria ver o Zé Aldo lutar. E o Rampage também, eu acho que é um lutador que todo mundo queria ver lutar. Mesmo sabendo que o Rampage já está em decadência profissional, já não é mais aquele Rampage, já é um cara que tem outras aspirações, ele quer ser ator de cinema, é ator de cinema, né? Ator de cinema, tem outras aspirações de vida, o Quinton Rampage Jackson, mas cria-se a frustração dele sim, porque os fãs queriam vê-lo ele lutar pessoalmente, daquele uivo do lobo, andar com aquelas correntes, tal. As pessoas queriam ver aquele personagem, né? Queriam ver mesmo aquele personagem. E te digo que ia ter muita gente torcendo por Rampage em relação ao brasileiro Glover. Muita gente ia torcer por Rampage aqui no Brasil. O Rampage aqui tem uma legião de fãs, né? Desde a época do Pride. Então, eu acho que nesse caso, muitos fãs estão decepcionados. Mas eu acho que a colocação do UFC, colocando o Zé Aldo, colocando o Minotauro e colocando o Anderson, foi bem feita, foi um gol de placa. Eles substituíram a altura, são 2 ícones do esporte que estarão lutando na sua terra, no seu país. Eu acho que nesse aspecto o UFC não vai ter nenhum dano em termos de bilheteria, não. Acho que nem em termos de pay-per-view. Eu acho que a curiosidade vai existir de assistir, de comprar, de ver as lutas, porque o card está bom, tá bem legal. O Eric Silva contra o John Fitch é uma luta muito boa, é uma luta realmente bem interessante de se ver, entendeu? A própria luta do Caldeirão, né, contra o Phil Davis, que não aconteceu devido ao machucado, dedo no olho, do Caldeirão vai ter a sua continuidade. Então existem lutas interessantes de se ver.
o próprio Glover Teixeira lutando com o Maldonado, então é uma luta interessante de se ver também. Então acho que o card está bom sim. O Demian Maia contra o Rick Story é um excelente lutador. Demian Maia está na categoria nova, cheio de vontade de mostrar trabalho. Então, quer dizer, eu acho que o evento não perdeu não, vai ser um bom evento. Quem estiver no Rio de Janeiro para assistir o evento não vai se decepcionar, e quem estiver no mundo inteiro aí comprando pay-per-view também não vai se decepcionar. Teremos grandes combates, grandes lutas, entendeu? Não. Em relação especificamente às lesões, isso é realmente um tema bastante complexo. Eu até debati isso no programa de rádio, né, que eu tenho um programa de rádio aqui em São Paulo, um programa de rádio no Conexão MMA, na rádio DFM. A gente tem um programa de rádio todas as quintas-feiras aqui em São Paulo, onde a gente fala sobre MMA, eu e o jornalista Marcelo Fontana, a gente debate, recebe convidados, debate sobre os temas de luta, e a gente debateu muito sobre isso, sobre a questão das lesões. Eu ouvi também algumas pessoas falando por aí em outros programas de esporte sobre isso. Cara, é muito complexo. Porque é o seguinte, com a evolução do treinamento, com a evolução técnica, física dos atletas, o treinamento se torna cada vez mais intenso. Né? Antigamente, nós não tínhamos tantos sparrings de qualidade como a gente tem hoje. Os lutadores hoje têm sparrings de alta qualidade, sparrings top, como eles. Então, a intensidade do treinamento aumenta, consequentemente, o risco de lesões. Uma outra coisa que eu vejo também é que muitos lutadores não usam a fisioterapia como parte do treinamento, como tem que ser. A fisioterapia é preventiva. Ela tem que fazer parte do treinamento. Da mesma forma que as técnicas de solo, as técnicas de luta em pé, a preparação física, as técnicas de queda, as técnicas de luta especificamente, parte física, parte psicológica, nutricional, fazem parte do treinamento do atleta. Então, uma equipe multidisciplinar tem que ser inserida também a fisioterapia, não só para curar lesões, sino para preveni-las também. E isso também ajuda muito quando você fortalece seu corpo para evitar as lesões. Então, às vezes, eu acho que falta isso em alguns treinadores, inserir isso na equipe dos atletas. Eu acho que isso também contribui. Mas eu acho que a alta intensidade do treinamento, devido à qualidade maior que os lutadores têm hoje em dia, faz com que os treinos se tornem intensos. Consequentemente, as lesões ocorram. O que eu acho também que pode também acontecer é a falta de periodização. Entendeu? Não é que falta, e sim fazer uma periodização errada, né? Fazer um lutador tentando atingir o ápice no momento errado. O que acontece é uma sobrecarga de treinamento, ele pode ter um overtraining e acabar se lesionando. Então, uma série de nuances, uma série de fatores que podem acarretar essa série de lesões. Eu acho que, inclusive o UFC, como é um dos maiores prejudicados nesse aspecto, teria que contratar fisiologistas, educadores físicos, médicos, né, tudo, para poder estudar isso, para poder avaliar o que está acontecendo, né, com os atletas, com os treinamentos, poder fazer um raio-x do que é o MMA hoje em dia no treinamento de alto rendimento. Porque o MMA, eu mal comparo ele sempre, para as pessoas que não o conhecem ainda, como o triatlon das artes marciais, né? Porque você tem que buscar várias valências físicas para poder ter a sua plena condição de exercer o seu trabalho. Mesma coisa o triatlon, né? Ele precisa ser bom na corrida, bom no ciclismo, bom na natação, preparação mental, e mesma coisa no MMA. Você precisa ter técnicas em pé, treinar Muay Thai, boxe, karatê, treinar a parte de queda, judô, luta olímpica, wrestling, né? A parte de solo, jiu-jitsu, luta livre, sambo, para que você possa estar completo, além da parte de preparação física, treinamento funcional, treinamento de base na musculação, parte de alimentação, comer na hora certa, 3 em 3 horas, suplementação. Quer dizer, ou seja, é muito complexo, né? E dentro dessa complexidade toda, eu acho que tinha que ter estudos mais profundos sobre o tema, para achar a performance correta, achar onde o lutador pode diminuir a carga de treinamento dele, onde ele pode aumentar. Alguns treinadores fazem isso, algumas equipes fazem isso, mas atos muito isolados. Eu acho que tinha que ser uma amplitude muito maior. Talvez o UFC mesmo contribuir, de certa forma, criar uma equipe dentro da organização para estudar isso, poder auxiliar aos atletas que pertencem a seu plantel de lutadores, para poder diminuir a incidência de lesões. Eu acho que é mais ou menos por aí. Estudo, informação, debate, para realmente
realmente diminuir essa incidência de lesões. Mas é algo realmente assustador, né? Se você analisar o número de lesões nos últimos tempos, é algo impressionante.